Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom poder te encontrar por aqui e, claro, deixar que a palavra de Deus te ilumine. Vamos para o evangelho de hoje que está lá em Marcos, capítulo 6, versículos do 17 ao 29, que vai dizer assim para nós. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. Ele lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, meus irmãos e irmãs, hoje nós celebramos o martírio de São João Batista. E hoje o Evangelho narra essa cena tão dramática e tão injusta, né, se nós percebermos. João, fiel à sua missão de profeta, não teve medo de anunciar a verdade, mesmo diante de Herodes, que vivia em pecado ao tomar como esposa a mulher de seu irmão. Herodes até respeitava João e o ouvia com interesse, mas a sua vida estava dividida. Por um lado, admirava a santidade do profeta, como nós vimos. Por outro, não queria abrir mão dos seus erros. E quando a verdade incomoda, há sempre a tentação de silenciar a voz que a anuncia. E foi o que aconteceu. Você percebeu, né? A ocasião veio numa festa de aniversário, quando a filha de Herodíades dançou e agradou tanto a Herodes que ele prometeu dar-lhe o que pedisse. Mas ela, influenciada pela mãe, pediu, a cabeça de João Batista numa bandeja. É uma cena que mostra até onde pode chegar um coração endurecido. A verdade é sacrificada muitas vezes para manter aparências, para agradar pessoas e preservar o próprio orgulho. O martírio de João nos lembra que o Evangelho não é negociável. Há momentos em que seguir Jesus significa enfrentar a rejeição, perder privilégios e, em alguns casos, como nós vemos na vida dos mártires e hoje em São João Batista, a própria vida. João foi a voz que preparou o caminho para Cristo e com sua morte selou sua missão, meus irmãos, como um testemunho supremo, dar a vida pela verdade. Ele é um exemplo de coragem, de coerência. Vamos falar bem a verdade, né? Não vivia para agradar os poderosos, mas para agradar a Deus. Sua voz continua ecoando até hoje, nos lembrando de que a fé não pode ser apenas palavras bonitinhas. Precisa ser vivida com firmeza, mesmo quando custa caro. O martírio de São João Batista convida você e eu, meus irmãos, a gente a refletir quais são as vozes proféticas que Deus coloca hoje em nosso caminho e que talvez nos incomodem. Vamos falar a verdade, a palavra de Deus, quando a gente a toma para rezar, contemplar, às vezes ela mexe no nosso interior, não é verdade? E que bom que ela mexe. Nós temos que justamente ter a humildade de ouvi-la e deixar que Deus mexa com aquelas feridas, com aquelas situações que precisam ser mexidas e termos a coragem de mudar. Que nós não procuremos silenciar o Evangelho em nós. Deixemos que Deus trabalhe. Como eu sempre digo, nenhum de nós é perfeito. Então não é porque eu estou aqui falando com você que eu também não precise. Claro, eu preciso abrir o meu coração também. Deixar que Deus haja aqui dentro. Que Deus tire tudo aquilo que está silenciando, tudo aquilo que tem trancado a minha vida para o projeto de Deus acontecer em mim também.
Tenhamos esta humildade e que, assim inspirados por João Batista, nós tenhamos a coragem de amar a verdade, que é o próprio Senhor, e defender a nossa fé com muita caridade, com muito amor, custe o que custar. E que o mesmo Espírito Santo que sustentou João naquele cárcere, naquele momento do martírio, também nos sustente nas pequenas, mas também nas grandes lutas do dia a dia. Que vamos falar bem a verdade, não são fáceis, mas defendamos, amemos a palavra de Deus, amemos nosso Senhor. Ele, de fato, é o nosso tudo, a nossa fortaleza. Não esqueça, o Senhor está com você. Não importa o tamanho da luta que você tem travado, seja ela pequena aparentemente ou tão grande, Deus estará com você. Ame o Senhor, nossa verdade, na qual edificamos a nossa história. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e permaneça na paz.